Seja muito bem-vindo ao Instituto Fragata. Essa semana mais uma live extraordinária e nesse tema da live de hoje, nutrição e alta performance. Vamos estar aqui com a Paula Paulino, nutricionista, coach, treinadora comportamental. Paula que vem fazendo um movimento extraordinário na carreira dela. Vai trazer muitas dicas importantes para você que de repente quer melhorar a sua alta performance. Às vezes a gente acha que é só mental, as questões que nos limitam, mas acredite, não é. Muitas vezes, quando você quer atingir resultados extraordinários, bem diferentes, é muito, muito importante você não só, obviamente, cuidar da tua mente, mas também observar o teu corpo, né? Como é que tá a tua alimentação, tua nutrição. E a Paula vai trazer para a gente umas dicas aqui fundamentais para você que quer se desenvolver. Vale lembrar também que se você está assistindo essa live entre 15 e 30 de setembro, nós estamos com um mega desconto muito bacana, uma oferta para você que quer assinar os nossos planos, tá? Nas lives, conhecer as pílulas de conhecimento. Aproveita, coloca aí o código cliente 10, dá uma olhadinha aqui no nosso feed que você vai ter mais informações. Daqui a pouco chegando aqui a Paula Paulino, deixa eu mandar até um convite para ela aqui, porque vai ser uma live muito bacana, muito. Mandar o convite para a Paulinha aqui. A gente fala de trabalho, de desenvolvimento de carreira, mas a gente também precisa sempre lembrar que a nossa carreira ela é um reflexo daquilo que nós somos. E quando você está bem com você mesmo, com as áreas da sua vida, as coisas tendem a fluir muito melhor. Paulinha acabou de chegar aqui, deixe convidá-la. Pronto, já mandei o convite para você, Paula. Confirma se você recebeu. Seja muito bem-vinda, porque falar de alta performance, principalmente para o desenvolvimento de carreira, é sempre um tema interessantíssimo. Vou dar uma olhadinha aqui se o convite foi para ela. Daí vou mandar de novo. Aí. Foi. E deu certo. Boa Oi, noite. tudo bem, Paulinha? Como você Tudo está? ótimo. Eu tô bem, graças a Deus. Bom, aliás, Estou. você Hã? deve, você deve estar bem mesmo, né? Porque eu tenho acompanhado os movimentos que você tem feito na tua página, depois do lançamento do livro, muito movimento. Parece que os últimos dias, talvez meses, foram bem movimentados para você, né, Paula? Foram sim, foram experiências muito boas, né? Foram experiências bem relevantes, assim. Eu acho que eu aprendi muito nesse processo, só colocando aqui da altura. Eu Fica à vontade. aprendi muito nesse processo. E eu acho que é isso. A gente vive o inesperado quando a gente se propõe, né, tá nessa imersão, nessa busca por crescimento, por desenvolvimento. As coisas vão acontecendo de uma forma não planejada, mas desejada, e o lançamento do livro foi isso. Inclusive tá aqui, ó, com a capa Ê, nova, ó, que best-seller, bonito. não é? Ficou lindão, ó. Ó, ficou mesmo. Parabéns, Paula. E a gente tem feito alguns movimentos, né? Eu tenho frequentado alguns movimentos, principalmente de mulheres, nessa questão do network, de saber um pouco mais. E aí, nessa missão de falar de saúde, de falar de alta performance, né? Estamos aí. Que legal, Paulinha. E me fala uma coisa, eu conversava aqui no início da live sobre como muitas vezes, às vezes a pessoa está numa aceleração tão grande que ela começa a observar e até achar que é só uma questão mental, que ela não está conseguindo desenvolver mais, mas isso vai muito além, né? A gente tem que lembrar, obviamente, você com certeza traz esse aspecto de que nós não somos só a mente, né? Nós temos o corpo também, que deve ser observado e que essa interação mente-corpo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava num treinamento do IBC, encontrei uma coach e ela também trabalha com essa parte, e ela falou para mim assim, Alex, estava trabalhando com um executivo e tal, e você acredita que é o maior problema dele que o cara não estava tomando água, estava sentindo uma disposição, estava sentindo todo o processo, porque não estava se hidratando. E aí sabe aquelas coisas que a pessoa vê e fala, nossa, mas esse executivo tem que prestar atenção, pensando, cara, tem dica que tem que fazer. E isso começou a me startar esse processo de falar, pera um pouco, não adianta querer ter alta performance sem negligenciar o corpo. Como que você vê isso como terapeuta, como coach, como treinador comportamental, Paulo? Olha, eu confesso para você que quando você falou de produtividade, né, alta performance, eu já fiz algumas lives sobre,
e eu sempre procuro entender em que sentido a pessoa está falando de alta performance. Porque eu até fui ver no Google e alta performance é um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Quando você tem uma pessoa que tem aquele cara lá super top, referência, que ele tem alta performance, ele tem um equilíbrio nos principais pilares da vida dele. E isso torna ele muito bom. Eu até estava pensando sobre desses atuais que a gente vive agora, quem que eu olharia e falaria que tem alta performance. E um dos caras é o Joel J. Porque o cara Caraca. tem uma família muito, muito interessante. O cara tem um corpo muito bom, para não chamar um palavrão, né? O cara tem uma mentalidade, o cara tem uma mentalidade super top. O cara é referência. Então, assim, a gente tem esse mito de achar que alta performance é produção ou ter uma alta renda, né? E não, não é. Porque do que adianta você ter uma renda, ter financeiramente alta performance e ser um ferrado de saúde? E aí, eu sempre falo assim, cara, a pessoa fala de alta performance, mas a pessoa tá falando de sucesso, de não sei o quê, mas olha para ela, olha para o corpo dela. E isso é muito incoerente, isso é algo que você olha assim, você fala, tem alguma coisa disfuncional, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está se encaixando. Então, olhar para essa questão que você falou do executivo, quem é esse executivo? Qual a alta performance que ele tem? É só o recurso financeiro e a família dele, e a saúde dele, e o sono, todas as outras, né? As outras áreas da vida dele, como é que estão? E aí fica, eu acho que já fica aqui um alerta. Qual a alta performance que você está buscando? Porque alta performance, definição de alta performance, é equilíbrio em todas as áreas da vida. Tá até aqui aberto no computador. Olha, alta performance é um estilo de vida em que a pessoa tem equilíbrio em todas as áreas, não só financeira. Porque se teve uma coisa que a gente percebeu nessa pandemia, nos últimos 2 anos, é que não adianta você ter dinheiro sem ter saúde. Vai dar ruim. Vai Hum. dar ruim. Fez lembrar a frase do Dalai Lama, onde ele diz: os homens gastam toda a sua saúde para ganhar dinheiro e gastam todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. E é muito interessante que isso já é algo muito antigo, que se vem se alertando, né? Vem sendo sinalizado. E eu confesso para você que é algo muito difícil da gente trazer para a prática. Eu muitas das vezes me pego assim desesperada. Ai, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e não sei o que, a cabeça cheia, blá, 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 blá. Só que não é assim. Você que tem lidado com essa questão da lei, né, da atração, das leis universais, você que tem lidado com a questão da harmonia do universo, tem conseguido perceber que não é assim, não é nesse desespero. E aí a gente precisa se desacelerar, vir pro início, pro centro de tudo, né? E pensar o que que eu quero, o que que é alta performance para mim, o que que é sucesso para mim. E aí a gente vai ver que a alimentação, cuidar de si, o eu como centro disso tudo, é o principal, é o ponto-chave. Você Não sei usou se a faz palavra. sentido. Faz totalmente, estava na minha mente exatamente essa palavra, porque eu acho que aqui a gente começa a pensar, talvez, por pilares básicos, vai usar essa palavra. De repente, obviamente, eu tenho objetivos em termos de relacionamentos, eu tenho objetivo em termos profissionais, barra financeiros e tal. Mas vamos pensar assim, eu até que eu me viro sem dinheiro. Claro que a ideia não é ficar sem dinheiro. Mas sem Não saúde, mesmo. ferrou. Né? Sem saúde, ferrou. Prefiro ficar sem dinheiro que sem saúde. Mas ao mesmo tempo, se eu priorizo o dinheiro e deixo a saúde, eu estou só, de repente, adiando alguma coisa que lá na frente vai voltar para mim de novo. Né? Porque se eu entendo o conceito que você trouxe de alta performance,
você me fez lembrar o Gabriel Goff, eu não sei se você o conhece. E o Gabriel Goff, ele usava um termo assim, masterizar as áreas da vida, né? Então eu vou pegar ali a mesma excelência que eu quero aplicar no meu trabalho, na minha profissão, eu vou aplicar na minha saúde, eu vou aplicar nos meus relacionamentos, eu vou aplicar no gerenciamento que eu faço dessas áreas da minha vida. E quando você estava falando sobre essa questão da alta performance nesse sentido, me fez muito sentido mesmo entender que, na verdade, vai muito além a visão para que você saiba de onde começar, né? Porque eu acho que o primeiro passo sempre deve ser o mais desafiador, né? Comece por onde? Sim. Eu costumo usar uma metáfora que é criada na minha cabeça, uma coisa assim, que é o que um carro de corrida precisa para funcionar. O que um carro de corrida precisa para funcionar? Primeiro, ele tá ali, tá ok. Primeiro, ele precisa de um piloto. E esse piloto precisa ter conhecimento sobre o carro e ter conhecimento sobre a pista que ele vai para vencer essa corrida. E aí, quando a gente pensa nesse conhecimento, a gente precisa que esse piloto, trazendo para o nosso corpo, sou eu preciso estar consciente, ter conhecimento do meu corpo, de quem eu sou, da importância dele, para daí sim eu conseguir vencer essa corrida que é a nossa vida. Então, é entender que sem uma boa alimentação, sem um bom combustível, e aí é o segundo ponto que esse carro precisa para funcionar, ele precisa de um bom combustível. Porque não basta só ter o piloto, ter conhecimento, ter a pista ali, ter conhecimento do carro dele e da pista, sem que ele tenha combustível, sem que esse carro esteja abastecido. E aí, outro fator determinante para que essa corrida seja vitoriosa é o combustível, é a qualidade do combustível. Porque se esse combustível for um combustível adulterado, ele até vai fazer parte do percurso, mas os danos no motor, no funcionamento desse carro, vai ser muito grande. Talvez ele nem consiga finalizar a corrida. Ou ele até finalize, mas os danos, as perdas, o prejuízo que ele vai ter com relação a isso são muito grandes. E assim é o nosso corpo. O funcionamento adequado do nosso corpo para que ele tenha um bom desempenho, para que ele faça o percurso, para que ele seja vitorioso, depende da qualidade do combustível que a gente ingere. E se você ingere um combustível mais ou menos, você até vai, você até faz. Mas os danos e o esforço que você tem durante esse percurso são muito maiores. E aí, quando a gente está falando de alta performance, de produtividade, a qualidade daquilo que você está ingerindo está sendo o fator determinante e primordial para os seus resultados, para o seu cognitivo, para o seu aprendizado. Então, isso são coisas que, assim, a gente no dia a dia não para analisar. Eu até já falei isso em outras lives, você iniciou falando da questão da água. O nosso cérebro precisa dessa fluidez que a água proporciona para que as conexões ali, as sinapses aconteçam. Se você tem um cérebro desidratado, essas sinapses elas vão ser mais lentas, né? Vão ser mais demoradas. Então, são pequenas coisas, pequenos pontos que na maioria das vezes a gente não para analisar. Sim, são dicas simples e preciosíssimas. Eu acho que cai naquele conceito que nós já conversamos em outras lives, sobre a ideia de olhar a alimentação como uma necessidade nutritiva e não como apenas um mero prazer, né? Sim, mas não, eu acredito de verdade que ambas andam bem juntas, né? Porque quando a gente pensa na nossa origem, no início de tudo, a gente. Qual que é a base da nossa alimentação? São frutas, verduras e legumes. Proteínas, eventualmente, né? Mas assim, de um modo mais geral, o que foi que a gente teve de acesso mais facilmente? Frutas, alguns legumes, algumas coisas. Então, é,
historicamente ou intuitivamente, a gente tem esse prazer na alimentação saudável. Mas o que que acontece? Com o início da revolução ali industrial, a mídia trouxe essa questão do para ser saudável precisa estar para ser gostoso precisa estar empacotado, para ser bom precisa estar lá na prateleira, para ser bom tem que ser isso. E a gente tá tão exposto a esse tipo de, como é que eu posso falar? Influência? De não exposto Estímulo. a esse tipo de oferta de Ah, facilidade, né? Que de forma aleatória ou de forma automática, a gente acaba crendo, acreditando que a alimentação saudável está totalmente desconectado do sabor, do prazer, do bem-estar, o que é um erro grande. Esses dias eu estava lendo um livro e ele fala que assim, várias, teve vários estudos onde que as pessoas foram expostas a coisas assim, a pequenos estímulos que elas nem perceberam, mas que quando foram avaliar no dia a dia, elas estavam sendo induzidas pelo aquele pequeno estímulo. E é isso que a mídia faz. Eu, outro dia que estava prestando atenção, até por conta disso, desse livro que eu estava lendo, quantos comerciais de comida tem no intervalo em que você está assistindo qualquer programa de TV. Não sei se você já parou para analisar. Passa não, não. sadia, passa salsicha, passa não sei o que, passa. Nossa, muita coisa. Eu tava assistindo, inclusive, era o MasterChef da Band, e o comercial do MasterChef só vem negócio de comida industrializado, ultraprocessado, uma série de coisas. E aí a pessoa que está exposta àquilo, o cérebro dela vai só captando, mesmo que de uma forma inconsciente. E aí, quando ela pensa em algo saboroso, em algo bom para comer, vem na cabeça dela lá a mortadela ou sei lá o que da Sadia, porque é não sei o que. Sim. Mas ela nem sabe por que ela que decidiu aquilo. Foram só os estímulos visuais que passaram, entrou no ouvido, foi lá, armazenou. Então, desassociar isso, eu acho que é uma das minhas missões, assim, que, ai Deus, é tipo, falar que comida de verdade, comida viva, com uma fruta, por exemplo, que eu sempre falo disso. Pegou uma fruta, uma goiaba e você sai comendo. Pegou uma maçã e você sai dirigindo comendo. É algo prazeroso. É algo incrivelmente saboroso. Ontem eu fiz uma geleia de pitaia para fazer o café da manhã de hoje com mingau de sagu. Nossa, eu recebi um monte de mensagens. Postei lá no Instagram, recebi um monte de mensagens. As pessoas falando, nossa, mas eu nunca tinha pensado em mingau de sagu. Ficou tão bonito, ficou com uma cara muito boa. Só que como não é algo que elas têm esse estímulo, logo não surge a ideia. Então a gente precisa de uma imagem, a gente precisa de uma ideia para poder trazer para a prática. E é o que a mídia faz, é o que a indústria faz. Você não vê comercial de maçã por aí. Uhum. Não vê mesmo. E é interessante, né? Eu vi lá nos seus stories lá e até teve essa questão que você estava falando exatamente nos stories, né? Não é porque você tem que comer bem que você vai comer coisas ruins. E isso é interessante, porque, pelo que eu percebo, assim, geralmente fica entre um extremo e outro, né? E você falando até para mim, você faz uma certa corretiva para minha visão. Porque se eu te disser, vamos dizer assim, se eu te disser estrategicamente, eu vou dizer, claro, Paulo, eu sei que não necessariamente comer bem é comer ruim. Mas você falando agora, eu notei que, de certa forma, tem sim essa associação. Tipo, tá, vou ter que parar de comer coisas boas. Então, eu vou comer coisas, então, no sentido assim, que são boas no sentido nutricional, mas que não são boas no sentido paladar, tá? Mas isso é meio que inconsciente assim, mas você fez me identificar, porque eu acho que uma coisa que eu já percebi é que o nosso paladar, como qualquer outra coisa, é absolutamente adaptável, né? Você vai adaptando ele. Acho que o ponto mais difícil ou desafiador é esse primeiro movimento de decisão e mudança. E olha que interessante, É, eu vou te falar uma coisa, e acho que você pode até aprofundar isso para mim.
Porque eu reparei há uns anos atrás que a minha dificuldade, muitas vezes, de experimentar coisas novas tinha uma grande associação com a dificuldade com o novo, com a mudança, com a zona de conforto. Porque se eu, de repente, vou lá, por exemplo, eu ouço muito assim, né? Muito bom você tomar café sem açúcar. Maravilhoso, mas ainda tem açúcar. Já melhorou, porque antigamente eu tomava açúcar com café. Agora é café com açúcar mesmo. Talvez para passar ali pro cafezinho sem açúcar. E eu sei que é uma coisa que talvez vai incomodar o meu paladar por uma semana, talvez no máximo 10 dias, mas a partir deste momento, então, esse movimento, esse propósito de realmente estar aberto ao novo, a uma nova visão, a uma nova alimentação, a uma nova consciência, deve ser algo muito forte dentro do teu dia a dia dos teus atendimentos, não é não? Eu costumo falar que paladar é treinável. Eu sempre falo isso, paladar é treinável. Paladar é treinável, é uma questão de mentalidade. Primeira vez você vai ter aquela experiência, vai ser ruim, não vai ser tão agradável, né? Até porque dentro disso que você colocou, a gente se acostuma com a vida que a gente tem. Hum. A gente se acostuma com o corpo que a gente tem, a gente se acostuma com a rotina que a gente tem. A gente se acostuma com a alimentação que a gente faz. A gente cria padrões, e isso é muito, muito importante de se entender. A gente cria padrões em que a gente fica adaptado. Se você não consegue imaginar um estilo de vida diferente, tomar essa decisão de mudar vai ser algo muito, muito desafiador, muito difícil. E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de paladar, a gente fala de experimentar coisas diferentes, coisas novas, a gente lida com essa resistência. Porque o ser humano não quer sair da onde ele está. Isso é fato. Eu falo por mim, pela minha experiência, você fala pela sua. A gente não quer sair da onde a gente está. A gente não quer, o cérebro não quer gastar energia com algo que seja diferente. Então, eu me acostumo com a minha rotina, eu me acostumo com a minha vida, eu me acostumo com o meu corpo e romper esse padrão para elevar ele um pouco mais, seja esteticamente falando, ou seja, para o lado da saúde, é algo que dá muito trabalho. Porque você vai fazer um movimento de subir e você vai dar de cara com a resistência ali. Aí você vai o quê? Inconscientemente voltar para o seu padrão normal. Aí você faz uma nova tentativa, você esbarra com a resistência, com a dificuldade, você volta novamente para o seu padrão. Até romper essa barreira e subir um degrauzinho a mais, que é o treinar o paladar, é algo que demanda muito tempo. É algo que demanda muita energia, muita persistência. E quando você está num universo que está num ambiente que está contribuindo contra a tua mudança, esse movimento de evolução fica mais difícil. Porque todo mundo está na tua cabeça ali no teu inconsciente falando assim, isso é ruim. Ser saudável dá trabalho. Ser saudável é sem graça. Ser saudável é isso. Ser saudável. Então, você lidar com a sua resistência, com a resistência do próprio organismo e com a resistência do meio. Então, precisa ter um motivo muito grande. Precisa saber para onde você está indo. Precisa entender o valor disso. E aí a gente volta lá para o eu. O quanto a minha saúde, o meu bem-estar, o equilíbrio em todas as áreas da minha vida é importante. O quanto ter uma boa noite de sono, ter energia, disposição, se sentir bem com o seu corpo é importante. Porque a partir disso, e a partir dessa projeção, isso é muito importante, eu tenho treinado isso para desenvolver um corpo mais magrinho. E assim, eu tenho um padrão de corpo. Nunca fui obesa, nunca tive acima do peso, nada disso. Eu tenho um padrão de corpo. Eu tenho tentado projetar para algo mais com um percentual de gordura menor, com um corpo mais sequinho, mais definido. E romper esse padrão é muito surreal. Eu vivo essa experiência.
Porque eu vou até certo ponto, daqui a pouco eu me saboto para voltar para o meu padrão. Porém, em questões, questão de projeção, questão de autoimagem, questão de estar acostumada com esse corpo, questão de não saber lidar com uma imagem nova. Então, são todos esses pontos, quando a gente fala de alimentação e de numa cultura em que a alimentação é muito solta, que a alimentação é muito rica em sódio, em gordura, rica em aditivos que traz essa questão da palatabilidade, né, mais acentuada, lutar contra tudo isso é uma revolução, é quase que um ato de, sei lá, de rebeldia. Eu imagino que o sentimento seja esse mesmo. Eu imagino mesmo. Porque é toda uma cultura, né, que vem sendo construída de uma certa forma, é uma cultura, de certa forma, inconsciente, né, no sentido de reflexiva. É uma cultura que não foi refletida muito bem sobre ela. Porque o que eu me deparo muitas vezes, Paula, principalmente até os meus atendimentos, é exatamente isso. A pessoa, muitas vezes, ela não conseguindo gerar um movimento de mudança, mas você vai identificando, obviamente, porque aí o processo ele já está muito latente, né? Porque não é a minha especialidade, essa parte da nutrição, mas você vai começando a observar que só a questão mental não está suportando, ela não está conseguindo se manter por ela mesma. Porque, vamos pensar assim, uma pessoa que de repente ela começa esse movimento, ela necessariamente ela já tem que começar com um profissional, vamos dizer assim, ela teria alguns alimentos de uma certa forma genéricas, mesmo sabendo que cada corpo de uma certa forma vai ser uma necessidade específica, que ela já poderia se potencializar a partir disso para dar os próximos passos, porque eu acho, eu entendo pelo que você está me dizendo também que tem um processo, né? Tipo, de repente eu quero chegar na, você eu vejo você está numa sintonia fina já, porque você já vem trabalhando muita coisa, né? Você não está saindo entre aspas do rústico, da ignorância no sentido da falta do conhecimento total para começar, você já vem trabalhando esse movimento, e aí você vai lapidando, sobe de nível e vai, sobe de nível, e vai chegando agora num ponto que, uau, é extraordinário. Mas como que eu começo? Se de repente eu só tenho essa ideia que a gente está compartilhando aqui, que eu preciso fazer uma movimentação, preciso fazer uma mudança. A gente sempre fala, começa pelo simples, né? Começa pelo básico. E tem uma frase que ela é muito latente e muito comum para, eu acho, para a grande maioria, desembale menos e descasque mais. Comece a trazer para a sua rotina coisas novas, alimentos novos, nutrientes novos, né? Seja com essa semana eu vou comer uma opção, uma fruta. Tem pessoas que não comem fruta. Ah, essa semana eu vou comer uma fruta. E aí você escolhe uma fruta para comer. Ah, eu não tomo tanta água assim, tem pessoas que têm dores de cabeça, tem pessoas que têm dores articulares, que têm má digestão, que têm dificuldade de evacuar, que está com o corpo todo inflamado unicamente porque diz não gostar de água. Então já começa analisando isso daí, traz um pouco mais de ingestão de água para sua vida, traz algum legume, alguma fruta. Começa por aí, começa se propondo a experimentar coisas novas, pequenas que sejam. E geralmente quando a pessoa se propõe a mudar, ela quer mudar meio mundo de coisas antes, né? Decide, vou me alimentar bem, vou dormir bem, vou meditar, vou fazer exercício físico, vou tomar uma série de decisões. E aí acaba se frustrando porque não dá conta. Começa por algo, uma única coisa, pequenos passos, é o que a gente fala de 1%. Trazendo mais alimentos naturais, desembalando menos, né, descascando mais. Buscando ali praticar atividade física, ter um tempinho para, seja uma caminhada, seja uma academia. Comece com pequenos movimentos. E quando a gente fala de alta performance, tem alguns estudos que falam o quanto esse excesso de carboidrato prejudica o desempenho. E tem algumas pessoas que estão ali no escritório, que estão no consultório. Olha o meu irmão aí dando boa noite, bebê. Vai que é seu irmão mesmo.
Tá lá em Santa Maria, tá lá em Santa Maria, no Pará. E aí, tá ali toda hora beliscando um biscoitinho. Tá toda hora pegando uma bolacha e colocando na boca. E tem alguns estudos que falam que tem empresas, grandes empresas, que já proibiram a ingestão de carboidratos, como macarrão, por exemplo, em dias de reunião, em dias de tomada de grandes decisões, pela alteração que o excesso de carboidrato traz ali para a tomada de decisão. E essa alteração glicêmica, ela gera processos inflamatórios gigantescos. Ela diminui toda a qualidade do funcionamento do teu cognitivo. Então, reduz esses consumos. Se você quer ter alta performance, produtividade, melhora do cognitivo ali, memória, tomada de decisão, começa reduzindo esses carboidratos. Começa reduzindo esses embutidos que vão inflamar o teu cérebro. Ultimamente eu tenho estudado muito sobre neuronutrição, sobre neuroinflamação, porque é o que está em alta agora, né? Muita gente com processos neurológicos, com depressão, com crises de ansiedade, com síndrome do pânico, e tudo por conta dessa inflamação que a alimentação e esses excessos todos, como noites mal dormidas e excesso de álcool, tem causado. Então, comece diminuindo os excessos, comece reduzindo isso, comece observando e olhando para si e analisando isso. Pô, tá ruim aqui, mas tá ruim é porque eu tô causando. Então, quais são os movimentos que eu tenho feito, quais são os comportamentos que eu tenho feito que tem me trago esses prejuízos, que tem me gerado esses danos? Porque à medida que a gente começa a tomar consciência, automaticamente o cérebro vai começar a buscar formas de minimizar esses danos, né? Não Sim. sei se consegui responder. Não, bem pra caramba. Você, na verdade, me faz ficar muito curioso sobre essas novas descobertas que você provavelmente está por dentro, porque é a tua área. Eu sempre, assim, não é uma parte que eu tenho profunda, assim, na verdade, eu precisaria estar a estudar mais, mas eu sempre fico muito curioso para saber qual é, de repente, elementos que são muito bons para otimizar o funcionamento do meu cérebro, mas aí vem também a pergunta, mas adianta, de repente, do nada, eu só trabalhar isso? Tipo, pelo que eu entendo, o corpo humano, obviamente, é um conjunto sistêmico, onde não adianta colocar muita energia num e tirar de outro, mas como é que você vê isso? Dá, de repente você fala, tá bom, eu quero começar num primeiro passo, vamos pensar numa pessoa que está começando a se desenvolver e ela fala, tá, eu quero realmente alimentos aqui no primeiro momento, que me tragam mais energia, que me deixem um pouco mais disposto, para que eu consiga ganhando força e, vamos dizer assim, até elevando a minha vibração pessoal e aí sim galgando passos. O que essas novas descobertas têm trazido assim de movimentos eficientes, Paulo? Olha, o que as novas descobertas têm trago é que o ser humano ele é um ser sistêmico, né? Eu costumo falar que assim, imagina o seu corpo, você tem uma mente, você tem um corpo, você tem um intestino, que são as principais áreas que comandam hoje a nossa vida, né? Nosso intestino, a nossa mente, que é o cérebro, e o nosso corpo que nos possibilita o movimento, nos possibilita agilizar a nossa vida. Então, quando a gente pensa nessas três grandes áreas do ser humano, movimento, atividade física, porque você precisa ter um corpo forte, né? Você precisa ter um corpo que até tem outro lema que as pessoas usam muito, que é um corpo, uma mente forte, precisa habitar no corpo forte, né? Porque não adianta você ter uma mente potente se o teu corpo não te possibilita esse movimento, não te possibilita o agir. Então, a prática de atividade física, quando a gente fala do processo de melhorar essa inflamação, essa neuroinflamação, ela é super importante porque ela vai regular ali diversos hormônios, diversos neurotransmissores, vai amenizar diversos danos ali neurológicos, né? Então, a atividade física, quando a gente pensa no corpo, a saúde intestinal ali, hoje a gente sabe que o nosso intestino ele é o segundo cérebro, o intestino ele tem um comando muito grande com o nosso cérebro.
O intestino, ele manda muito mais informações para o cérebro do que recebe do cérebro. Hoje a gente sabe que o intestino, ele funciona de forma independente, não necessariamente ele precisa do cérebro para gerir os comandos dele. E a nossa mente, que assim, imagina se que você tem um intestino totalmente danificado, com as barreiras ali, quando a gente fala de barreira, é a parte protetora, que como é que seleciona o que entra e o que sai para a corrente sanguínea, seleciona o que chega, o que sobe para o cérebro de nutrientes, de agrotóxicos, de substâncias, né? Se essa barreira ela está rompida pela má alimentação, pelo estresse, pelo processo inflamatório que o estilo de vida causa, o nosso cérebro está muito mais propenso a sofrer danos, que é o que vem ocorrendo. E aí, quando a gente pensa na saúde do cérebro, a gente está. E em todos esses danos que vem acontecendo, a gente está falando do excesso de consumo de gorduras saturadas, né? Que é o que vem trazendo todo esse prejuízo aí para o cérebro. Associado com excesso de mídias, né? Que a gente fica ali muito tempo. Excesso de toxinas que são produzidas por essa grande demanda que a gente tem e por noites de sono ruim, porque é durante o sono que a gente tem essa limpeza aí, esse processo de limpeza, regeneração e armazenamento de dados no nosso cérebro. Então, quando você tem uma noite de sono prejudicada, essas toxinas elas não são eliminadas, elas ficam ali aglomeradas, né, em alguma região do cérebro, causando esses danos, causando essa inflamação. Então, pensar nisso tudo é muito complexo. O que você pode fazer para minimizar todos esses danos que todos nós estamos expostos? Eu estou estressada, você está estressado, a gente tem a correria muito doida, a gente tem excesso de demanda, a gente tem excesso de preocupação. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Alimentação, atividade física. Porque, assim, só se a gente se alimenta bem, se a gente pratica atividade física, se a gente procura dormir bem, a gente já tem essa possibilidade. Não fazendo isso, a possibilidade de dano é muito maior. É o que eu sempre falo, alimentação, ela é feita para conectar informações que já estão no nosso corpo. Então, aquilo que eu como, o meu corpo vai pegar e vai falar, isso daqui vai servir para limpar tal célula ali, para lubrificar tal articulação, para dar aquela reforço ali para o cérebro, Então, é isso, a alimentação é uma das grandes chaves que eu tenho para cuidar de quem eu sou, para lidar com esse mundo que nos impõe tantos danos, tantos estresse, tantas coisas. E aí, se policiar, eu tenho um professor que ele fala assim, não vou fazer tal coisa não, porque tal coisa me estressa. Isso aqui vai me gerar neuroinflamação. Então, ele fica muito fazendo essas brincadeiras que faz com que a gente se monitore. Então, é muito isso, sabe? Alimentação, exercício físico, os chás, eu sempre tomo bastante chá, porque tem fitoterápicos, né? Tem fitoquímicos ali que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios, que meu corpo vai entender que é benéfico. São os nutrientes, os temperos que a gente tem, como louro, alecrim, alho, cebola, todas essas coisas estão favorecendo e estão fortalecendo o nosso organismo. É como se tivesse, tipo, essa daqui é sua dando para os nossos micro-organismos defensores ali. Essa aqui é uma arminha para você melhorar. Essa aqui é uma bala para você defender o meu corpo. Isso aqui é um negócio que vai potencializando. Então, eu acho que falta muito dessa consciência, sabe?
do olhar para o corpo, como eu falei para você, com essa imagem. Minha mente é o que me projeta, meu corpo é o que me possibilita todo esse movimento de realização, né? A mente projeta e o corpo faz esse movimento de realizar, do fazer, do agir. Então, se esse corpo, que é a tua ferramenta, o teu instrumento de realização, ele está prejudicado, ele está pesado, ele está com um combustível ruim, como que você vai se projetar? Como que você vai ter alta performance? Então é muito isso. E aí, quando a gente pensa nessa questão do combustível, esses dias eu recebi uma mensagem, até pelo Facebook, de uma menina falando que ela teve arritmia, que ela teve crises de pânico e que ela foi no médico e que as vitaminas dela, né, como B12 e entre outras lá, do complexo B, que são extremamente essenciais para o funcionamento do cérebro, estavam baixas, estavam deficientes. Claro que o corpo vai dar pane, claro que o corpo vai dar ruim, claro que vai ter síndrome do pânico, porque o cérebro está com as conexões lá alteradas. Então é muito sistêmico tudo. Você tá com a testa enrugada assim, Alex. Sabe o que eu tô pensando? Ah, Primeiro eu pensei em mim mesmo, depois eu tô pensando que eu vou te mandar uma cliente. Você tava falando aí agora e você descreveu um ponto que eu acredito que você possa ajudá-la. Ela tá fazendo um processo de mentoring comigo, mas ela tá passando por uma fase muito estressante. E isso, com certeza, você tava falando aí, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Porque é interessante, né, Paula? Fazer live com você sempre é um aprendizado maravilhoso, né? Todas as lives que nós fizemos, desde lá de trás, a primeira, conhecendo a tua história e tudo, sempre sensacional e sempre me faz ficar refletindo muito. Porque, assim, cá entre nós dois, só entre nós dois, essa é uma parte ainda que ainda é uma parte que eu preciso masterizar da minha vida. Né? Então, muita coisa que você vai trazendo, lógico, já tem uma certa noção, então você não deixa a coisa descambar de vez. Mas dá para melhorar bastante, sabe? Eu acho que você vai falando aí, a palavra que me vinha assim, nós temos que perceber esta integração do nosso ser para entender verdadeiramente como começar um processo que, por mais que a gente separe no ponto e fale mental, isso aqui é mente, isso aqui é o físico, mas no fundo é uma coisa só, é uma construção só, onde você vai, vamos dizer assim, fechando as lacunas e se potencializando. Porque você estava falando, eu fiquei imaginando uma pessoa, por exemplo, que tem uma excelente visão, de uma arte marcial ou de qualquer coisa que seja, mas que não trabalha o seu corpo, ela fica no imaginário. Ela não vai conseguir manifestar isso. E naturalmente, pelo corpo ser muito mais denso do que a mente, ele exige um processo de criação mais forte, né? E é aí que volta para aquele ponto, porque eu ia até te perguntar isso e você mencionou, e eu ouvi talvez uns 3, 4 anos atrás pela primeira vez, o termo de que é como se o nosso intestino fosse o segundo cérebro. E num primeiro momento, eu achei essa informação bem diferente. Né? Cara, como assim? Nunca tinha parado para refletir, eu não fazia nenhum tipo de conexão. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Por que é certo esse termo que se usa? Como que é esta conexão cérebro-intestino, intestino-cérebro? Por que considerado como se fosse um segundo cérebro? ele é considerado segundo cérebro por conta da autonomia que ele tem. Antes acreditava-se que o nosso corpo todo é comandado pelo cérebro. E aí descobriu-se que o intestino ele tem essa autonomia. E descobriu-se também que ele envia muito mais informações para o nosso cérebro, como através do nervo vago, né, que é um nervo que está aqui na parte da coluna. Na aula de anatomia a gente vê muito nitidamente isso. Então, através desse nervo vago, o intestino manda muito mais informações para o nosso cérebro do que recebe. Claro que ele recebe, mas esse movimento é muito maior. Aferente, né? Eferente, que é de baixo para cima, do que aferente. Então, por exemplo, quando você está com fome, o teu estômago, o teu coisa, ele sinaliza lá para o teu cérebro. E aí, quando você está com saciado, ele manda essas informações.
Então, são pequenas percepções que a gente observa assim e conecta. E essa ligação deles é tão intensa que antigamente nossos avós falavam que quando você está nervoso, te dá alterações intestinais, né? Te dá dor de estômago, tanto que tem a questão da ansiedade, da gastrite nervosa. Então, assim, essa conexão é muito íntima, muito íntima. Se você tem um intestino preso, com dificuldade ali de evacuação e tal, essa pressão ou essa prisão de ventre, ela vai te gerar um estresse, ela vai te mandar sinais para o cérebro de tensão, de raiva, de descontrole mesmo. E aí, também pela questão do poder que esse intestino tem em todo o processo do corpo. Porque, assim, a partir do momento que a gente come algo, é o intestino que vai fazer toda essa questão de digestão, de absorção, de transporte, de selecionar quem vai, quem fica. É muito da autonomia dele. Você vê que tem pessoas, isso mostra claramente, tem pessoas que quando estão em coma, né? Ainda assim o intestino continua funcionando, ainda assim essa parte gástrica continua funcionando. Então, os estudos mostram que essa autonomia é muito real e que fazem toda a diferença para o nosso corpo. Outro ponto importante da questão do intestino é a quantidade de micro-organismo que ele coleciona ali, que habitam no nosso trato gastrointestinal, né? Que são as bactérias, os fungos e protozoários e tal, que são responsáveis por todo esse processo de colonização, de absorção, de transporte, de fermentação, até de evitar alguns processos cancerígenos. Então, assim, intestino é a porta de entrada para o nosso corpo. É algo que vai favorecer saúde ou doença com base naquilo que a gente está ingerindo. Sim, sim. Faz todo sentido isso. E é muito interessante essa questão. Sinceramente, já fiquei muito interessado em aprofundar mais esse entendimento, por curiosidade pessoal, né? Obviamente. Mas porque eu acho que quando a gente vai vendo essa conexão entre ambos, então, obviamente, não adianta você trabalhar só uma alimentação focada para um desempenho cerebral, se você, de repente, tiver com um problema onde você não está absorvendo os nutrientes dos alimentos e acabar desperdiçando, ou talvez até, eu não sei se a palavra seria essa, talvez bactérias demais, ou movimentos ali que estão impossibilitando dessa retenção dos nutrientes que a gente precisa. É isso mesmo? Tá certo no raciocínio? Sim, eu falei agora para você da questão da produção de vitaminas do complexo B, né? Muito das vitaminas e dos nutrientes, até dos hormônios que a gente precisa e que precisa para um bom funcionamento do cérebro, tanto na parte de funcionalidade básica mesmo, quanto na parte cognitiva, né, de aprendizado, de alta performance, de agilidade, é produzido e de bem-estar é produzido no intestino. E aí, o nosso intestino, ele produz 85% a 95% da serotonina que a gente precisa, que o cérebro, que o corpo precisa para o bem-estar, entre diversos outros hormônios. Então, se a gente tem um intestino que está com uma proliferação de bactérias patogênicas muito maior, ou que está com a disbiose, que é essa alteração, você tem essas barreiras rompidas, né, essas junções, microvilosidades rompidas, você não, o seu intestino não vai produzir. Esses dias eu até estava falando com uma pessoa que está tomando melatonina. Só que melatonina precisa do triptofano, precisa da serotonina para poder agir lá e gerar a questão do sono. Se você tem um intestino que está ruim, você está tomando suplemento à toa. Se você tem um intestino que está com uma proliferação de bactérias patogênicas maior ou um intestino que está inflamado, tudo que você ingere é à toa. Até mesmo pensando numa suplementação.
Então, são coisas que, assim, o intestino, você olha cérebro hoje, parte estrutural, física e intestino. Tudo começa por lá. Para uma boa performance cognitiva, você precisa antes olhar para o seu intestino. Você precisa antes entender o funcionamento dele e esse entendimento é muito pautado naquilo que você vem trazendo, naquilo que você vem se alimentando, que vai determinar a qualidade desse intestino. Porque quando você consome muitos produtos industrializados, e vão falar dos refinados, que tá essa fermentação, quem vai se beneficiar são as bactérias patogênicas. E quem vai proliferar e crescer são as bactérias patogênicas. E aí eu acho que um balanço muito, um start assim muito é o que que eu tenho comido? Tá nutrindo aqui as minhas bactérias benéficas ou tá nutrindo as bactérias patogênicas? Porque se é fast food, se é industrializado, se é ultraprocessados, pode ter certeza que é só os vilãozinhos, é só os monstrinhos. Sim. E aí é algo muito, muito interessante para se olhar, para se analisar, até para estudar a nível de curiosidade, e você vai perceber o quanto esse esse universo, né, que hoje a gente já até a literatura coloca como universo de ali independente, contribui com todo o funcionamento do resto do organismo. Muito interessante, viu? Quando você tiver uns links desses que você achar que eu consigo compreender, pode me enviar, porque eu quero dar uma olhadinha assim. Eu fico pensando assim, como é que esse processo, vamos dizer, porque olha só, a gente está falando de alta performance ainda, né? A gente está falando só do começo do processo, né? Porque é aquela coisa, não adianta a gente sair correndo, querendo produzir mais e tá aqui dentro ainda tem alguma coisa que... Então, vamos lá. Como é que você percebe? Quais são os sintomas, por exemplo, de um intestino totalmente desregulado ou com problemas? Isso afeta periodicidade? E como é que funciona todo esse processo, Paulinho? Qual é aqueles sintomas mais latentes que você fala, ó, teve isso aqui, já percebe isso, dá para fazer isso ou só é possível ter uma questão mais minuciosa dessa com exames e tal? Então, o primeiro ponto é o que eu falei com você, né? O que que eu tô comendo? Ah, Porque a partir disso você já consegue, putz, esse negócio tá meio, acho que tá meio prejudicado. E aí vem a questão de insônias, vem a questão da ansiedade, a questão de estufamento, excesso de gases, dificuldade de digestão. Então, são diversas dificuldades de evacuação, né? Porque se você tem ali uma dificuldade de digerir certos alimentos, você já tem uma redução no seu suco gástrico ali nos ácidos, né, do suco gástrico. Isso já vai prejudicar todo o resto. Aí a dificuldade de digerir, você come determinados alimentos, você fica empachado, você fica estufado. Excesso de gases, dificuldade para evacuar ou diarreia constante. Então, são pequenos pontos que você vai olhar, e isso a gente consegue ver na anamnese, né, de uma consulta, para poder dizer, isso aqui a gente precisa mudar, trazer mais ingestão de fibras para potencializar essas bactérias benéficas, trazer ali alimentos que vão melhorar essa questão da inflamação mesmo intestinal, para daí sim começar a modular e começar a melhorar esse quadro. Claro, retirar os industrializados, retirar os ultraprocessados, porque quando tem algo assim, alterações de pele, né? Alteração de pele, alteração de unha, todas essas coisas são detalhes que a gente vai observar e que vai linkar com o intestino. você sabe aquela cena do Matrix lá onde o Neo estava desviando das balas? Assim, eu desviei de todos os pontos que você falou aí. Então eu já fiquei um pouco mais tranquilo. Não, isso não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Bom, a primeira camada acho que eu passei. Não está tão ruim quanto eu pensei. Porque, de uma certa forma, eu comecei a observar de um tempo atrás que lá no processo final, o dia do lixo reciclável tinha que ter menos coisa do que o dia do lixo orgânico. Porque antes era o contrário. 3 sacos de reciclável, vocês estão falando de reciclável, estão falando de embalagem, estão falando de embalagem, estão falando de industrializado. E aí a gente começou a observar esse processo, né?
e aí a gente começou a mudar algumas coisas. Não é uma mudança no sentido tão direto, vamos dizer assim, disciplinado seria a palavra, mas houve uma mudança no sentido de, pera, vamos amenizar um pouquinho aí, né? Porque eu penso mesmo, e falando com você, cara, que interessante, porque você respondeu até uma pergunta que eu ia fazer para você antes, que eu ia falar, então adianta de repente, se eu quero começar um processo aqui do início, de repente eu vou lá e compro sei lá, um Centrum lá, polivitamínico. Mas se meu intestino estiver bem, só vou gastar dinheiro à toa, né, pelo que você está me dizendo aí, então. Sim, e a questão do centro ainda tem outra coisa, né? Ele tem um monte de vitaminas, mas em baixíssimas quantidades, e vitaminas que competem muito entre si. Então, vai ser tipo à toa. Pô, faz um merchanzinho sem fazer merchan. Tem algum que você indica? Ou não A existe gente, assim? a gente não consegue indicar marcas, né? A gente até pode sugerir 3 ou 4 marcas, na verdade. Geralmente é isso que o conselho orienta. Você não pode sugerir marcas, indicar marcas, você pode sugerir 2 ou no mínimo 3 para dar para o cliente essa opção. Mas eu não tenho nenhuma marca assim desses suplementos, né, polivitamínicos que se tome, que eu indique para tomar com esse mix todos de A a Z, como eles colocam. Até porque as quantidades geralmente são bem baixas. E aí a disponibilidade de absorção disso é muito, muito pouca, assim. Uau, que interessante. Não, eu te pergunto isso porque há uns, sei lá, uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu estava pesquisando muito, né? E aí quando você vai pesquisar em termos assim, de quais tem disponível no mercado, você começa a ver que tem uns de valores muito diferenciados. E aí parece que é assim, tipo, co- como esse centro, por exemplo, que eu citei aqui, tipo, eles ficam na base do processo ali, tipo, esse aqui é o basicão, tal, mas tem coisas que são mais lapidadas. Mas eu acredito mesmo que, se é que é possível fazer isso, talvez seja, você me diz, o melhor polivitamínico é aquele que é escrito para você de acordo com a sua necessidade, né? Sim, sim, de acordo com a sua necessidade, né? E claro, quando uma alimentação ela não consegue suprir isso. Eu faço algumas suplementações pessoais, né? Mas muito a nível muito mais profundo, tipo mitocondrial, assim, e também de recuperação da microbiota. Eu sempre é algo que eu tô sempre ali monitorando de perto, dando uns suplementozinhos ali para que essas bichinhas sejam funcionais, né? Sim. E para que mantenha o funcionamento do corpo de forma adequada, chega uma idade que a gente precisa realmente suplementar algumas coisas. Eu hoje suplemento colágeno tipo 2 porque por conta do treino eu acabo forçando muitas articulações, e a gente já tem alguns estudos que validam muito isso, né? E suplemento também coenzima Q10, que é a nível mitocondrial, que vai gerar um processo aí de melhora das mitocôndrias, e a gente fala de mitocôndrias, a gente está falando a nível muito mais profundo das células, então você melhora a tua disposição, melhora o funcionamento todo do teu corpo. Suplemento também ômega 3, faço alguns suplementozinhos aí, de vez em quando, eventualmente, vitamina D, que hoje a gente sabe da importância dela para diversos outros fatores no nosso organismo, né? Mas faço essa rotatividade de suplementação. Faço um período, dou um tempo ali para o organismo, faço novamente. A coenzima Q10 ela é muito, muito importante, muito interessante quando a gente pensa nessa questão de amenizar esses processos inflamatórios todos. Então é essencial suplementar. Uau, nossa, Paula, é muito bacana conversar contigo, meu. Você teve vários insights aqui, depois eu vou te chamar lá no WhatsApp lá, porque literalmente o teu trabalho, numa forma geral, ele literalmente faz com que a gente olhe para dentro de nós, né? Observando o que está acontecendo, né, desse processo. Porque você estava falando, sabe? Depois eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta interessante, mas eu tenho que te fazer ela. Mas essa autoobservação, né? O que o corpo está dizendo para mim? É. E mais que isso, sabe? O que que o meu corpo tá dizendo para mim e como eu tô vendo esse corpo?
A gente, quando fala de alta performance, a gente está falando muito da questão da autopercepção, porque a minha capacidade de evolução, a minha capacidade de produção está muito relacionada com a forma como eu me vejo. E se essa minha autoimagem, ela tá, imagina, fracassada. Uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem uma autoimagem muito ruim. Ela se vê daquela forma. Ela tá com uma autoestima muito baixa. Imagina para um homem, quando a gente fala de executivos, calçar um sapato e não conseguir amarrar o próprio cadarço. Imagina dentro de um escritório em que esses homens, sei lá, estão com essa disfunção de autoimagem. Qual a capacidade que eles têm, ou qual a visão que eles têm para ir para o mercado e se posicionar? Totalmente. Então, é muito. Eu até estou para falar no meu Instagram sobre isso. Ontem eu estava falando, a mulher chegou para mim e falou assim: Ah, eu quero emagrecer, mas não é por estética, não. Só que quando a gente para pensar, se você precisa emagrecer, você tem dois motivos. Ou você está com sobrepeso e obesidade, isso já é um dano, isso já é uma doença, porque a OMS preconiza obesidade e excesso de peso como doença. Mesmo que você não tenha uma outra patologia associada, já é uma doença. Segundo, alguma alteração de autoimagem. E aí a gente está falando também de anorexia, que também é um problema disfuncional, também já é um dano. Então, quando a pessoa chega e fala assim, eu quero emagrecer, mas não é por estética, ela já está, tipo, validando aquela, aquela gordura, aquele excesso que está ali. Sim. Ela já tem uma percepção de que tá tudo bem ser daquele jeito. Ela já tem uma imagem, uma autoimagem de incapacidade. E assim, a alimentação, a forma como a forma como eu escolho os meus alimentos, a forma como eu me posiciono com relação a isso, está muito relacionada com a forma como eu me percebo. E aí Totalmente. são coisas que a gente precisa trazer e falar assim, como que eu estou me vendo? O que o meu corpo está dizendo para mim? E o que eu estou vendo nesse corpo? São questões muito complexas, e o ser humano é muito complexo, são questões muito interligadas. E que a gente precisa trazer com essa visão mais unificada, né? Mais integrada. Porque eu sou o que eu como, eu sou o que eu absorvo, eu sou o que eu escolho ser. Eu estou onde eu me coloco. Se você hoje está com sobrepeso, se você hoje está com obesidade, você se colocou nesse lugar. Talvez inconsciente ou de forma inconsciente, talvez porque você não queira lidar com isso. Mas como que a gente chega em alta performance, em grandes resultados, se a gente não tem capacidade de cuidar do nosso próprio corpo? Ou se a gente se coloca nesse lugar de não ter capacidade de cuidar do próprio corpo? E Sim. aí alguns tutores que eu estou estudando agora, né? Alguns autores, que eles falam que o nosso corpo é um órgão de impacto, que ele só manifesta o que está na mente. Só manifesta o que está na mente. O corpo é a materialização daquilo que você acredita sobre si. Hum, que interessante. Vou te mandar um vídeo depois que o cara tá falando uma explicação onde ele diz assim, o nosso corpo é a manifestação mais pura do que existe no nosso inconsciente. E tem a ver com o que Pois você está é. falando. Olha que coisa. Olha que profundo. Eu falo que assim, eu ainda tô engatinhando nesse processo, né? Minha vida ainda tá assim, eu falo, Deus. Mas quando a gente
pega esse conceito de que eu crio a minha realidade, eu estou no lugar onde eu me coloquei, e a gente para olhar os lugares que a gente se coloca, o lugar que a gente está, a gente fala assim, pô, esse lugar aqui tá bom, mas eu tenho tanto que evoluir ainda. E se eu tô só nesse lugar é porque minha mente ainda tá desse tamanho. Então, como que eu faço para expandir? Com essa questão do corpo é algo muito interessante, porque é você com você, não depende de nenhuma outra circunstância. É verdade. É você com você. Esses dias eu faço o meu aeróbico eventualmente, porque eu treino musculação 3 vezes na semana. E aí eu tava observando que a minha musculação tava muito acomodada. Até falei com o meu personal vira e mexe falava assim pra mim: você tá economizando energia, você tá economizando energia. E aí ele foi falando essas coisas, eu falei: caramba. Até que um dia eu cheguei pra ele e falei assim: ah, vamos mudar esse treino, vamos dar uma agitada aí, porque eu quero dar uma secada, tal. E ele fez algumas mudanças. E nessas mudanças, uma das decisões era fazer mais aeróbico, né? Melhorar o condicionamento ali respiratório. E eu super acostumada a fazer 3,5 km lá em 35 minutos. Tipo, já tá meu cérebro cronometrado para aquilo. 3,5 km na esteira, 35 minutos tá super de boa. Só que quando você tem esse start, você fala, caramba, eu posso fazer 5 km em 33 minutos. Então, quanto tempo eu tava lá de moleza? Quanto tempo eu tava lá no confortável? Tá, 35 minutos, 3,5 km, tá de boa. Esses dias, ontem, né, que eu falei até que foi o meu melhor tempo. Eu fiz 5 quilômetros em 33 minutos, ou seja, eu aumentei o meu rendimento num tempo muito menor. Sim. Isso só mostra pro meu cérebro que eu tava o quê? Muito acomodada. E é isso que a gente faz. A gente se nivela num padrão ali, e aquilo que eu já falei, você se nivela ali, e ok, já tô fazendo muito. Então, ter essa percepção da capacidade que o nosso corpo tem é o que faz o start. E essa capacidade está muito relacionada com o quanto a gente acredita na gente. Totalmente. Totalmente mesmo. O que você estava falando aí vai passando vários Eu- insights. Muitos insights. É muito complexo, né? É muito complexo lidar com tudo isso e, de alguma forma, se posicionar para mudar isso é algo que requer muita disciplina, eu acho. Muita persistência. Você sabe o que a gente fez? Eu fiz uma turma. Acho que até foi aquela turma que eu tinha te convidado de domingo. Se não estou enganado, eu te mandei o convite. E naquela turma foi Aham, interessante, por que você me fez lembrar daquela turma? Porque naquela turma a gente trabalhou muito expansão de consciência. Só que dessa vez eu procurei agir de uma forma diferente, Paula. Assim, não só expandindo os temas, sabe? Então, beleza, a gente vai estudar aqui, leis energéticas, geometria sagrada, seja o que for. Vamos ter expansão de consciência. Mas e na real? Porque expansão de consciência é comportamento, né? E aí eu decidi direcionar por um ponto onde ficou uma coisa muito chave para todos. Sem comprometimento, você não vai a lugar nenhum. Porque você estava falando isso, você me startou esse gatilho, porque foi exatamente, ficou uma coisa tão interessante nesse modelo de trabalho, porque eu nunca tinha feito um trabalho desta forma. Eu procurei pelo simples. Vamos ver pelo simples? Vamos colocar algumas tarefas muito simples. Tarefas que você vai saber se a pessoa não fez, não porque ela não podia, mas porque ela não se comprometeu. E vamos usar esse resultado para que as pessoas percebam aquilo que você trouxe para a gente aqui, que é muito, muito poderoso, porque a gente, às vezes, pela comodidade, a gente passa a não usar tudo que a gente tem esperando ter mais. E isso é uma frequência de escassez muito poderosa, no sentido lógico negativo, porque você foi lá e você trouxe uma metáfora de um exemplo onde você
com praticamente o mesmo tempo, conseguir um resultado muito maior. E aí você se percebeu, caramba, eu já tinha capacidade para chegar nesse resultado. Eu só não estava, entre aspas, querendo, aberto, permissivo. E se você pega isso e expande para basicamente para todas as áreas da vida, Paulo, você vê as pessoas dentro desse processo, e até vou me incluir dentro disso com certeza, porque muitas vezes a gente cai nessa. A gente está numa expectativa muito grande para ter mais, ainda subutilizando aquilo que já é. Porque eu acho que não tem desculpa nesse processo, né? E aí, tudo que você foi falando foi trazendo para esse ponto, porque acho que a partir do momento em que eu começo a entender minimamente o significado desse movimento e me comprometo a fazer o que precisa ser feito, cara, dificilmente a pessoa ela não vai sentir o resultado, né? Acho que eu até soltei um corte hoje falando sobre isso lá no meu canal, que é exatamente essa questão de, poxa, a intenção no futuro, mas a atenção no presente, olha o caminho, né? Caminho. Você quer chegar lá, mas não adianta, eu sei que se eu quiser melhorar meu condicionamento físico, vai ser o treinamento diário, não vou conseguir fazer isso de hoje para amanhã, mesmo que eu tivesse capacidade de ficar fazendo exercício de agora até às 10 horas da manhã. Esquece, não é assim que funciona a coisa. Eu tenho que ter as doses, entre aspas, homeopáticas, mas doses certas. E aí, é aí que é interessante essa conexão, porque para que eu consiga fazer esse movimento físico, eu vou ter que ter uma conexão mental muito forte com o meu objetivo. E acho que isso é, a partir do momento que a pessoa travou esse processo, conseguiu alcançar esse ponto inicial, vê se faz sentido isso, porque parece que para mim tanto faz o que ela está fazendo, é um movimento para que ela corra 20 quilômetros ou um movimento para que ela corra 500 metros. A essência do movimento de compromisso cabe para as duas coisas, vai ser só uma questão de tempo. É isso, nossa, aí sim a gente traz aquele executivo lá na reunião, numa pegada dessa, a performance dele é diferente, a autoestima, a autoconfiança, a força de ação, porque o cara vive isso, né? Domínio do eu. Sim, é muito interessante essa sua colocação de a gente aproveitar o processo, né? Aquilo que a gente já tem. E a gente validar isso de alguma forma. Eu tenho muita, por questões de autoimagem, por questões de vivência mesmo, pela minha origem, pelas minhas crenças, isso é muito, muito interessante, porque assim, pelas minhas crenças, eu tava, tipo, ignorando tudo que tem à minha volta, desesperada para subir de nível. Desesperada mesmo. Ansiosa, cheia de expectativa, porque eu tenho que chegar lá, porque tem que fazer, porque tem que isso, porque tem que aquilo, ignorando tudo aquilo que já estava aqui. E assim, parar para avaliar e para validar todas as nossas conquistas é algo que nos impulsiona muito. Porque se você para olhar e falar, caramba, as minhas ações me colocaram nesse lugar, então ok. Mas é isso tudo que eu tenho aqui que me potencializa. Sim. Eu vim com uma dificuldade muito grande de validar tudo isso, né? Até porque eu tenho uma vida hoje bem confortável. E utilizar todos esses recursos que eu já tenho para projetar a minha vida estava sendo um grande desafio, porque eu vinha naquela lei do esforço. Ai, até porque não, eu preciso conquistar, porque eu tenho que fazer, porque tem que ser difícil, tem que ser não sei o quê. E não tem. No meu caso, lá na esteira, eu já vinha fazendo aquele processo. Eu só não tinha projetado algo maior. Então é como se, por exemplo, eu olhasse para o que eu tenho hoje e, ok, isso aqui é um reflexo de quem eu sou. Então, o que que eu vou fazer para maximizar ou para potencializar isso aqui? E aí, quando a gente fala de alimentação, é muito aquilo que a gente falou lá no início. Começa pelo simples e vai maximizando ou potencializando aquela pequena ação que você fez, aquela pequena atitude. Oh, nossa, ontem eu bebi, hoje eu bebi 1,5 litro de água. Pô, legal, consegui.
Amanhã eu bebo 1,6 litros. Ah, ok. Nossa, 1,6 litros nem foi tão difícil assim. Ah, hoje eu comi uma fruta. Nossa, amanhã eu vou comer uma fruta, vou comer duas. E ir fazendo esse movimento de crescimento, de expansão, sair do comodismo, né? Como a gente colocou lá, esteirinha, ali, 3,5 km, tá bom demais, já tô fazendo a minha parte, não sei o quê. Só que a gente pode evoluir nesse processo. Engraçado que foi a fala do meu personal, não foi nem a respeito do aeróbico, mas de outros exercícios, né? E você vê, eu não pego um pouquinho peso, assim, para uma menina, eu sempre falo, né? Eu sou uma menina, então é muito isso. E a fala dele colocando, você está economizando energia, você está economizando energia, você está se privando, você está, né, reduzindo o seu potencial ou duvidando da sua capacidade. Porque quando ele fala tá economizando energia, eu falei, como assim? Você tá aqui me matando, você tá dizendo que eu tô economizando energia. Então é muito isso. Se o outro tá vendo, tá sinalizando de alguma forma que o meu posicionamento, que o meu esforço tá pequeno, é porque talvez eu possa ir um pouco mais. Talvez eu possa expandir um pouco mais. E em uma semana e meia dessa mudança, as diferenças já foram nítidas. Já foram muito Legal. nítidas. Então, quando você fala de melhorar a performance, qualquer alteração que você fizer nesse sentido de melhorar a sua alimentação, de melhorar a ingestão de água, de inserir no seu dia a dia uma atividade física, um movimento de caminhada de 15 minutos, por exemplo, de 20 minutos, de 30 minutos. Esse pequeno movimento, num prazo de 15 a 20 dias, já vai fazer uma diferença gigantesca. Até mesmo no prazo de uma semana, porque quando você se propõe a fazer e você decide, essa semana eu vou caminhar 30 minutos todos os dias, e você cumpre com esse compromisso, porque eu falo que é compromisso, né, quando você toma uma decisão com relação ao outro, você cumpre. Então, se você tomou uma decisão com relação a você, é um compromisso também. E aí, se você faz esse compromisso e você cumpre uma semana, você fala assim, caraca, é isso, consegui. Se eu conseguir uma semana, eu consigo um pouco mais. Eu consigo 2 semanas. Você vai gerando esse estímulo e aí quando a gente fala de alta performance, a gente fala assim, pô, se eu conseguir isso aqui, eu consigo mais isso. Sim. Hum. E aí a tua imagem e a tua crença de capacidade vão para outro nível. Vão para Totalmente. outro nível. E Paulinha, é sempre sobre uma honra isso. falar com você, viu? Sempre uma honra falar com você e tempo é curto pra gente, porque os assuntos vão abrindo muitas, muitas janelas. E eu até, você estava falando agora, eu me lembrei que, acho que na última vez que a gente fez uma live juntos, eu fiquei de chamar você pra gente conversar e tal, e eu preciso chamar mais você mesmo, porque, nossa, tem tanta coisa que você traz aí, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pelo seu movimento. A gente já se conhece aí, acho que deve ter uns 2 anos, né? Desde a época do grupo do SAF. E, Sim. meu, é incrível os movimentos assim. Acho que na época que eu te conheci ainda tava no Depende de Nós, nem tinha Mindcast ainda. E, nossa, olha os Era movimentos que depende de você fez. nós. Meu, parabéns, porque você realmente é a prova viva daquilo que você aplica, do que você mostra. Então, eu aplico muita credibilidade ao teu trabalho e é sempre uma enorme honra estar contigo, Paulinha, porque realmente, putz, todo esse movimento que você fez, que já é um movimento maravilhoso e é só o começo ainda. Caraca, meu, eu quero continuar sendo seu amigo, viu? Por favor. Aí eu que te agradeço, Alex. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito no ser humano como esse ser assim expansivo e grandioso. Porque quando a gente olha eu faço muito essa questão, até mesmo pelas aulas de anatomia, pela questão de olhar o ser humano, eu falo, caraca, olha que coisas incríveis, que movimentos que está acontecendo no nosso corpo de forma assim espontânea.
Então, o ser humano é algo, é um ser muito, muito expansivo, de uma capacidade absurda. A gente que se coloca nesse lugar, e eu falo por eu mesmo, nesse lugar assim, de comodismo, de zona de conforto, né, de estabilidade, eu falo, cara, eu sou a pessoa que mais gosta de estabilidade, mais gosta. Mas eu percebo que nesse lugar de estabilidade, nesse lugar de conforto, a, o crescimento não vem e o novo não vem. E se o novo não vier, a vida fica chata. Se a gente não tiver empolgado, entusiasmado com um conhecimento, com algo novo, como agora a gente teve essa troca aqui, tem um monte de coisa nova que você fala assim, caraca, preciso evoluir, quero muito isso, preciso me envolver muito nisso. Então, se você não tiver esse entusiasmo, a vida fica chata. E aí você fica sentado lá no sofá com seu, ou melhor, com seu barco ancorado, né? Quando a gente fala de estabilidade, zona de conforto. Você está no seu barco ancorado ali, presinho, e os outros estão lá flutuando, desbravando, curtindo, evoluindo. Então, sair desse lugar de estabilidade e se permitir evoluir nessa questão é algo muito grande, muito prazeroso. Eu tenho feito o yoga, né? Adoro esse negócio de tranquilidade, de controle, de consciência. E a yoga para mim tem sido muito isso. Yoga é diferente de meditação, tá? É esforço à beça. E a gente fala yoga, as pessoas pensam logo em meditação. Tem essa parte gostosinha, mas tem a parte da consciência corporal e da expansão do corpo. E eu Da acho que hora. quando você pensa nesse movimento de expansão, você vê o seu corpo se alinhando de certa forma em alguns movimentos e você fala, caramba, eu consigo gerar esse alinhamento no meu corpo através da consciência que eu tenho dele. Isso é uma das coisas que a professora até valida bastante. Nossa, você tem uma consciência corporal muito boa. Legal. E eu falo, cara, é o meu corpo. É onde eu tenho que dominar. É onde eu tenho que governar. É onde eu tenho que controlar. E aí, corpo, mente, sou eu que defino, sou eu que controlo. Então, tá consciente disso e tá com essa responsabilidade é algo muito importante, muito prazeroso. Que legal. Olha, Eu digo para você que minha amiga Thaís, a Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Eu, próximos 3, 4 meses, quero voltar a patinar, né? Eu gosto de um esporte radical. E você aí acontece falou. uma coisa assim, né? Tipo, eu completei 40 anos mês passado. E uma coisa já ficou muito claro para mim. Se eu, tipo, não colocar isso como uma meta real no sentido desse cuidado sistêmico, talvez daqui 4, 5, 6 anos isso vai ficar para trás na minha história. Porque uma coisa é certa, Paula, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de complexo com idade, essas coisas todas. Mas não ter complexo é diferente de não ter autopercepção. Porque antigamente, Sim, 10 anos atrás, talvez 15, tanto faz, eu poderia ficar muito tempo sem fazer nada. E aí eu botava os patins no pé e saía dando rolê. Esquece, hoje em dia não é assim. Não. Se você chegar, se eu não me preparar, não fizer um aquecimento, não fizer uma caminhada, não começar uns dias antes, eu condicionar o meu corpo, pô, chego na esquina, entende? Até vou, mas você vê que seu corpo ele está dizendo, então, 0 a 100 não funciona, não é assim. E isso, obviamente, me traz uma questão muito mais profunda, porque isso é uma coisa que fez muito parte da minha identidade. Eu sempre aproveitei o fato de ser baixinho, e para esportes radicais isso é ótimo, entendeu? Porque me dá mais estabilidade corporal, né? Você tá lidando com resistência, vento, movimento, manobra e tal. Então, para mim, isso sempre foi uma questão de uma identidade assim. Tem um lado mais intelectual, mais coach, estudo e tal, e tem um outro lado que é muito mais espirocado e eu amo ele. E eu não quero deixar ele embora, porque ele me traz força. É o lado do esporte radical, é o lado mais ali que curte um rock and roll, diferente do outro lado que curte mais uma meditação zen e tal. E são partes de quem eu sou. Só que realmente você vai chegando num ponto da vida que você vai tendo esse movimento que te convida a falar, e aí? Isso é ainda algo vivo dentro de você, porque talvez daqui a um tempo
Você pode até ser treinador de outras pessoas, mas talvez eu não quero chegar numa situação onde eu sinta que eu tenho medo de repente ter uma queda, porque vai cair, não tem como você praticar esporte vai ficar sem cair, não existe isso, a não ser que você não evolua. E antigamente caía, levantava. Hoje você cai, você já olha pro seu corpo, já é bem diferente. Passou 3, 4 dias, ainda tá meio doloridinho ali. Então, você vai tendo, que no caso eu vou tendo muitas mensagens da vida nesse sentido, de que é o momento. Não dá para deixar para depois algo que já está sendo deixado para depois há muito tempo. Eu não estou no extremo da pior de todas as, vamos dizer assim, não faço nada. Não, não é esse movimento. Eu não me sinto obeso. Eu tenho uma estrutura, graças a Deus, que eu não tenho facilidade para engordar, nada. Aliás, comigo até o contrário. Se eu vacilar, eu perco peso muito fácil. Então eu mantenho aquele movimento assim. Não está indo pro abismo, não, mas naturalmente, com o passar do tempo, se manter, é como se você vai ficando mais devagar, porque o corpo vai pedindo mais uma necessidade de. E aí, né? Tipo, você está me dando 10 de energia, mas eu preciso de 100. Então eu estou repondo todo o tempo e estou começando aos pouquinhos a ficar em déficit. E esse 10 já não está sendo 10, está sendo 9, está sendo 8, sabe? Começa a dar esse. Opa, está na hora de fazer alguma coisa. E falar contigo sempre me inspira muito a refletir sobre esses assuntos, Paula. Pela tua capacidade, pela tua habilidade, por todos os pontos que você traz. E até mesmo pela Nessa questão, completude, sabe? nessa questão que você colocou, um ponto importante para você avaliar é a questão da musculação, né? Porque para você ter ali um esporte, na questão, no caso a patinação, você precisa de ter uma estrutura de massa muscular muito boa. Não só para a questão de força e da sua agilidade, mas para a questão de proteção óssea, quando você fala de queda, né? E a gente sabe que a partir de uma certa idade, a partir da fase adulta, quando você completa a fase adulta ali, a, a, o movimento do corpo é esse de desaceleração. Então, o que a gente precisa fazer? Tá constantemente estimulando para que esse corpo continue se mantendo. Porque como o movimento é de desaceleração, você se mantém naquilo que você já faz, essa desaceleração começa a diminuir a tua estabilidade, aquele padrão que você já tem. Que Sim. é o que acontece com muita gente que vai envelhecendo. Você vê que até mesmo mulheres e homens que tinham uma massa muscular boa, o músculo, principalmente a gente consegue observar do glúteo, vai atrofiando, vai ficando achatado, porque não tem estímulo. E a tendência do corpo é essa, é ir diminuindo, Sim. desacelerando, parando de produzir. E o que faz com que você pelo menos mantenha aquilo aqui? Os estímulos que você está gerando. Então, quando você pensa até mesmo na questão de proteção óssea dessa parte do glúteo, da parte da lombar, precisa pensar em musculação, precisa pensar em estímulo. Porque com certeza a sua massa muscular hoje não é a mesma de 20 anos atrás. Hum, com certeza mesmo. Mesmo a parte da perna, né, da panturrilha, essas coisas. Então, assim, são questões que a gente precisa olhar, validar e agir. Principalmente quando você tem um objetivo como é o seu. E até mesmo quando você não tem. Se o seu objetivo é se manter bem, tá ótimo. Precisa de estímulo também. Paulinha, enorme prazer falar contigo, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite para esta live. Foi muito enriquecedora. Eu falo que eu sou o cara mais, tipo, sortudo do mundo, né? Porque, olha, eu sei querer ver esse DF conversando com pessoas maravilhosas como você, conectando com tantas informações, isso é transformador. Eu agradeço muito. Volto a dizer para você, porque é uma coisa, assim, muito de profissional para profissional. É admirável ver o trabalho que você vem fazendo, Paula, consigo mesma, né? E, obviamente, com toda a expansão que você tem criando. E, ó, seja sempre muito bem-vinda por aqui, mas fica tranquilo que, como é que você colocou a hashtag perturbar a Paola Paulino? Vai ter mais daquela. É verdade. Muito obrigada, eu agradeço. É sempre um prazer falar disso, né? Eu sempre falo que, assim, por alguma razão, eu tenho isso muito como estilo de vida, essa relação com o corpo e com a alimentação.
Não porque eu vivo do meu corpo, não porque eu ostento o meu corpo, não é isso, mas é porque eu amo aquilo que Deus me deu, né? E eu acho que a maior expressão desse amor e dessa gratidão a Deus é o corpo que a gente tem. Porque a gente é saudável, a gente nasceu saudável. E manter isso é um privilégio muito grande. É Então, eu verdade. amo falar de nutrição, estou sempre por aqui disponível, estou sempre por aqui falando sobre isso. Estou sempre no Instagram também trazendo essas questões todas e de forma muito sistêmica, né? Muito mais complexa, porque eu não falo só de comida, eu falo de um estilo de vida, de um ser que é complexo como nós. E é isso. Gratidão. Gratidão, Gratidão. Alex. Obrigada. Beijão. Uma ótima noite para ti. Fique Boa tranquilo. noite. Daqui a pouco cai um áudio lá para você. Tá ótimo, Alex. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Paulinha. Tchau, tchau. Beijo.